Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Renard. Capítulo 2. Poder Real. O poder de decisão é a única liberdade que te restou como prisioneiro deste mundo. Consegues decidir vê-lo de modo certo. Livro-texto, Um Curso em Milagres. Durante os 2 meses seguintes, muitas vezes pensei a respeito do que Purchá havia dito a respeito de experiência. No ano anterior, não haviam faltado lições de perdão relacionadas à publicação do livro. A jamais vista maldade de uma pequena minoria de estudantes, supostamente espirituais, na internet chegou como uma grande surpresa para mim. Alguns deles difamaram o livro sem jamais tê-lo lido, por terem algum motivo político individual a contentar. Jamais teria acreditado que pessoas assim pudessem existir dentro da chamada comunidade de Um Curso em Milagres. Tendo sido iniciado nessa comunidade, depressa comecei a vê-la como uma família que haveria de demonstrar em seus atos a prática do próprio curso, no qual proclamavam crer. Felizmente para mim, por meio de minhas viagens, eu estava ainda por encontrar a real comunidade do curso em pessoa e entender que, diferente do que eu estava algumas vezes vendo na internet, a esmagadora maioria das pessoas dessa comunidade era realmente interessada em fazer o dito de progresso espiritual espantoso que o curso lhes oferece. Ao mesmo tempo, havia uma conversa online sobre o desaparecimento do universo, que, como já mencionei previamente, os participantes imediatamente começaram a referir-se dele como DU, que começava a crescer. Depois de um início agitado por causa de alguns visitantes que queriam tentar atacar o livro e a mim, o fórum estava se tornando um dos grupos mais amorosos e apoiadores na internet. O sucesso nem sempre fazia parte do meu quadro. Mesmo com o livro começando a estar muito bem, sempre parecia haver obstáculos a vencer. Isso incluía ataques que algumas vezes eram sutis e outras vezes ultrajantes. Quando as coisas não pareciam ir como eu queria, eu fazia o máximo para praticar o perdão, sabendo que o hábito da aplicação resultaria em experiência espiritual, quer fosse na forma de paz interior ou no tipo de experiências místicas imprevisíveis, às quais já havia me acostumado. O curso me ensinou que eu não conseguia realmente ser atacado no nível de minha mente, mesmo que se isso eu conseguisse, certamente, parecer que alguém estivesse me atacando. Mesmo assim, por vezes a prática era muito difícil e eu demoraria em trazer a minha decisão de escolher o Divino Espírito Santo como meu professor em lugar do ego. Isso me fez imaginar por que eu não conseguia sempre viver a diretriz do curso de que tanto gostava, que diz: o amor não guarda mágoas. Por que era possível perdoar algumas pessoas e tão difícil perdoar as outras? Eu sabia que o curso também ensinava, como tu vês a ti mesmo. Como quer que eu olhasse e pensasse a respeito de outra pessoa, certamente criaria como eu experienciava a mim mesmo e, por fim, determinava a minha própria identidade, fosse como um espírito ou um corpo. Eu queria saber por que isso era algumas vezes tão duro de fazer a escolha certa. Artem e Purchá me disseram que eu iria viajar muito. Ficava cada vez mais óbvio que escrever e falar e o perdão do que eu tinha de fazer em conexão a eles ia ser meu trabalho. Somente há 6 meses antes, nunca eu havia falado em público. Mas agora, depois de apenas um punhado de palestras e workshops, eu estava por pegar a estrada e me engajar regularmente numa nova vocação. Não consigo deixar de pensar em outubro de 1992, 2 meses antes de meus amigos primeiro aparecerem para mim. As coisas financeiramente não andavam bem para mim e eu fortemente considerava retornar a tocar minha guitarra, o que havia feito por 20 anos para ganhar algum dinheiro. Tirei minha roupa Les Paul do armário, coloquei-a em meu ombro em pé na sala e comecei a tocar. Ambas as minhas mãos estavam ocupadas tocando o instrumento. De repente, para meu espanto, senti outra mão empurrando o braço da guitarra devagar, mas firme para o chão, e eu junto com ela. Era como se uma entidade invisível estivesse me fazendo parar de tocar, interferindo de forma firme, mas gentil, e entregando-me uma mensagem inescapável. Não, isso não é mais o que você vai fazer. Entendi a mensagem. Eu ainda não sabia exatamente o que deveria fazer, mas depois dessa experiência, tive a sensação de que isso se mostraria. 2 meses depois, vi Artem e Purchá pela primeira vez e no final descobri que a mim estava sendo oferecida uma chance de dedicar o resto da minha vida a nada menos
do que uma maneira de retornar para casa em Deus. Em minha primeira viagem para a Califórnia, no final de fevereiro, fui ver o filme recém-saído de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Fiquei desconcertado pela descrição deprimente do sofrimento de Jota e da horrífica violência do filme. Eu esperava com interesse conversar com meus visitantes ascensos sobre isso. Não tive de esperar muito. 2 meses depois de sua aparição anterior, enquanto eu estava sentado em minha sala de estar, Artem e Purchá estavam lá comigo outra vez. Como sempre, sua aparência foi instantânea, como se eu estivesse vendo um canal de televisão e então apertasse o controle remoto, provocando a imagem a mudar no mesmo instante. As entradas e saídas de meus amigos eram bem similares a isso. Era como se eles estivessem mudando de frequência ou mesmo dimensões, mesmo que eu certamente não quisesse limitá-los. Artem: você está com muita coisa em sua mente, bacanão. Onde você gostaria de começar? Gary: como estou certo que vocês sabem, fui ver o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Artem: talvez um pouco, irmão, mas penso que hoje seria melhor atendido conversando outras coisas. Realmente? Pergunta Gary. Vocês usualmente falam a respeito do que eu quero falar? Purchá: há um assunto que nós queremos abordar mais tarde, que consegue melhor incorporar a visão da crucificação de Mel, mas você de fato notou o pequeno truque que usamos com você em relação ao filme, não é mesmo? Nota, palavras agora aqui de Gary. Purchá havia me contado durante a primeira série de visitas que se eu queria ver o cristianismo numa casca de nós, tudo o que eu teria que fazer era retornar às antigas escrituras. Eles nunca a chamavam de Velho Testamento, e ler o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Sua declaração foi publicada um ano antes em que a paixão foi liberada. Essa parte da Bíblia fala de um carneiro sendo levado ao matadouro e diz: por seus ferimentos somos curados. Essa é a antiga ideia, ela qual, de alguma forma, você consiga expiar os pecados de outras pessoas, pelo sacrifício de um inocente. O problema é que isso foi escrito 700 anos antes de Jota e nada tinha a ver com ele. Isso se referia a outro profeta. Mais tarde, as pessoas tentariam fazer uma profecia com base nisso e relacioná-la a ele, mas não se referia a ele de forma alguma. Eles então tomaram essa crença, mesmo que nada tivesse com o que o Jota estava ensinando, e a apegaram a ele, assumindo que, como eles, ele cria num sistema de pensamento de pecado, culpa, medo, sofrimento, sacrifício e morte. O truque a que Purchá se refere é que eles me disseram que lesse essa seção, Isaías capítulo 53, versículos de 5 a 10, sabendo que a declaração seria publicada antes do filme ser lançado. Então, quando fui ver A Paixão de Cristo, a primeira coisa que Mel Gibson colocou na tela foi uma citação. Ela era do livro de Isaías, capítulo 53, versículos de 5 a 10. O que se segue é uma amostra desses versículos da Bíblia, da qual Mel Gibson também usou como uma transcrição. O texto exibe um sistema de pensamento que já estava na mente inconsciente e estava sendo expresso pelo autor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um as deriva pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha, muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia era a vontade do Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se fez uma oferta pelo pecado. Terminando os versículos. Voltando à narração do livro. Muitos séculos mais tarde, Saulo de Tarso, melhor conhecido como apóstolo Paulo, que estava em profunda culpa por ter matado muitos cristãos, teve uma conflitada experiência na estrada de Damasco, que lhe causou o que ele acreditou ser assumir a causa de Jesus. Sendo um judeu que cria na antiga escritura, não foi
surpreendente ou difícil para Paulo incorporar as crenças dos versos acima em sua teologia em desenvolvimento a respeito de J. Isso conduziu tudo para uma religião que perdeu a maior parte da verdadeira mensagem de J e substituiu por um sistema de pensamento deles próprios. Minha experiência com a paixão de Cristo não foi a primeira vez que meus professores haviam me dito algo por estarem cientes de que mais tarde eu veria ou ouviria isso em um filme, que eles sabiam ser meu passatempo favorito. Eles me disseram algo parecido. As pessoas são como espíritos, exceto num aparente nível diferente. Pensam que seus corpos estão vivos, mas não estão. Eles só veem o que querem ver. Alguns anos depois, vi o excelente filme O Sexto Sentido, escrito e dirigido por Shyamalan. Quando o menino do filme decidiu que era a hora de contar ao psicólogo seu segredo, duas das frases que ele disse a respeito dos espíritos que ele estava vendo foram: eles pensam que estão vivos, eles apenas veem o que querem ver. Quase caí da cadeira quando ouvi essas frases durante esse filme, algo assustador e muito fascinante, sabendo que meus amigos já me haviam dito isso, mas eu também sabia que eles estavam fazendo mais do que apenas contando uma piada. Eles conseguiram enfatizar ainda mais esse ponto para mim. Artem: sim, estávamos vendo você no início do filme para ver sua reação. Você se refere à citação do início? Por suas pisaduras fomos curados? Acho que se fomos curados por elas, então isso explicaria por que Mel mostrou tantas delas, diz Gary. Artem: esse é o sistema de pensamento do ego, irmão. Falaremos mais a respeito disso mais tarde. Há uma sessão em um curso em milagres chamada O Herói do Sonho. Quando chegarmos a ela, também conversaremos de A Paixão e de como as crenças do mundo são profundamente enraizadas no corpo. Porchat: e falando de corpos, você sabe, a ideia, o amor não guarda mágoas, que tanto você ponderou, consegue ser considerada como um antídoto para o corpo, como aquela lição do curso que diz: guardar uma mágoa é esquecer-te de quem és. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Você tem tido um tempo duro com algumas lições de perdão ultimamente. Você bem sabe, diz Gary. Por que será que algumas pessoas parece ser tão fácil perdoar e a outras tão difícil? Porchat: você tem que se lembrar de que a mente inconsciente sabe tudo. Ela sabe de todo o relacionamento que você já teve em qualquer existência. Você tem também de considerar que as existências em que você aparenta atravessar são como uma dança, na qual você representa o papel de vítima em uma existência e de vitimizador numa seguinte. Então, um assassino nesta existência é morto na próxima, algumas vezes até mesmo pela mesma pessoa a quem matou na outra existência. Isso é verdade com ações bem como com ocupações. Um ministro, nesta existência, pode vir a ser uma prostituta na próxima e vice-versa. De fato, a prostituta que J salvou de ser apedrejada até a morte, que não era Maria Madalena, ajudou J numa existência anterior a essa. Você está sempre trocando de papéis. Você pode ser um policial numa de suas existências, de sonho, e depois um criminoso na próxima. Ou pior, um político, diz Gary. Porchat continua: políticos têm problemas, seja gentil com eles, daí você estará sendo gentil com você mesmo, diz Porchat. Gary: estou tentando. Que coisa, até que progredi muito. Costumava ficar irritado quando um certo político, vou deixar vocês adivinharem qual é, aparecia na tela da TV. Eu reagia e me aborrecia com o que eu percebia quanto ele estava escangalhando o país e o mundo. Daí, uma vez, ele apareceu na tela e eu comecei a reagir contra ele e me lembrei da verdade e comecei a perdoá-lo. Assim como vocês me ensinaram. Essa é a parte mais difícil. Lembrar-me da verdade quando a porcaria bate no ventilador. Então comecei a perdoá-lo e daí pensei: você sabe, ele nem ao menos tem conhecimento de que eu esteja olhando. Então, quem é o cara que está sofrendo aqui? Ele provavelmente está se divertindo muito. Ele pensa que ele realmente seja o presidente. Porchat responde: sim, perdão é sempre uma dádiva que você está dando a si próprio, não a pessoa a quem você está perdoando. Você é quem recebe os benefícios em ambos os termos práticos e metafísicos. Em verdade, você está atuando como um lembrete, um toque, uma alusão à verdade para a outra pessoa. Todo pensamento produz efeitos em algum nível,
E isso é bom para a outra pessoa também. Não que a outra pessoa esteja realmente lá. Estou me referindo a um aparente aspecto vindo de sua própria mente. Gary: sim, penso que isso seja realmente legal. Eu de fato fico me rejubilando comigo mesmo no nível da mente, quando eu consigo perdoar. Eu estou me tornando íntegro outra vez. Além disso, se eu perdoo, eu não sofro. E se eu perdoo apenas 1 minuto depois, em vez de 30 minutos depois, então são 29 minutos de minha vida que não passei sofrendo. Sim, diz Artem. Você se lembra de como meu sogro costumava ficar muito conturbado quando Bill Clinton aparecia na TV? Claro que me lembro, diz Gary. Ele até costumava ficar vermelho. Algumas vezes até mesmo tinha que mudar de canal, de quando em vez ou sair da sala. Ele, meu sogro, sofreu por 8 anos e daí morreu. E eu consigo quase garantir a você que Bill Clinton estava passando muito bem. Retornando ao nosso café da manhã de instante de reencarnação aqui, você parece estar atinando que a razão de eu ter mais dificuldade em perdoar algumas pessoas mais do que outras, seja porque eu conheci a pessoa difícil de perdoar em outra existência e há algo rolando entre eu e ele, ou ela, que eu não esteja ciente agora mesmo? E eu entendo o que você diz a respeito de como isso aparenta estarmos reencarnando, mas na realidade não estamos. Isso é realmente apenas uma gigantesca, enormemente assustadora viagem mental. Nós não vamos a parte alguma, é como diz o curso. Estamos revisando mentalmente o que já se foi. Estamos vendo nossa própria projeção, que, de fato, está vindo na nossa própria mente inconsciente. Isso é como ir ao cinema. Eu quero me esquecer de que o que eu estou vendo não é real. Eu quero que seja real e minha atenção é desviada para a tela. Talvez eu comece a reagir em relação à tela à medida que acompanho a história, mas nada está acontecendo lá. A tela é apenas um efeito e as imagens que estou vendo estão efetivamente de outro lugar. Se eu quiser consertar a tela para mudar o que está sobre ela, nada resultaria. Mas há um projetor. Ele está oculto lá atrás. Não é para eu pensar a respeito dele. Mesmo assim, essa é a causa. É daí realmente que vem o que estou vendo. Se eu quero ter poder real, então eu faria muito melhor lidando com a causa do que com o efeito. Se eu conseguir mudar o que esteja no projetor exatamente o filme, então isso mudaria tudo. Mas na vida, ou o que a pessoa ou o que passa por vida, a maioria das pessoas despende todas as suas vidas tentando consertar o que esteja na tela, que é apenas um efeito, em lugar de mudar o projetor e o que esteja nele, que é a mente e qual seja o sistema de pensamento ao qual ele se ligou. Os pensamentos vêm primeiro. Lembro-me de ler a respeito de médicos fazendo um estudo sobre pessoas deprimidas e seus pensamentos. Os médicos supuseram que os pacientes estavam tendo todos esses pensamentos maus porque estavam deprimidos, mas o que encontraram foi bem espantoso. Acabaram entendendo que os pacientes estavam deprimidos porque eles estavam tendo todos esses pensamentos maus. Muito bom, diz Artem. Sabe de uma coisa? Você, por vezes, é quase coerente. Não conte para ninguém. Porchat. Aliás, você usará essa analogia do cinema de causa e efeito em seus workshops, seu ensinamento em público, junto com seu primeiro livro, forçará outros professores do curso a se tornarem mais acurados a respeito do que o curso esteja ensinando. Agora, há uma porção deles que diz uma coisa e faz outra em relação à mensagem do curso. Se você destacar para eles o que estão ensinando não é o mesmo que o curso está dizendo, então dirão a você que você é um fundamentalista do curso. Aparentemente, um fundamentalista do curso é qualquer um que pense que você deva seguir o que o curso de fato ensina. Você irá longe no sentido de acabar com toda essa bobeira. Sua mensagem é tão clara que outros professores não serão capazes de fugir dela e terão de se adaptar a ela ou então passarem a ideia de que não sabem o curso muito bem. Tenho outro cumprimento para você também. Eu creio que nos últimos 2 anos você se tornou genuinamente um homem espiritual. Isso está bom, menino, diz Gary. Porchat continua. Então conseguimos ver como é tolo cuidar do efeito
e como é importante tratar da causa que está na mente. É aí que está o poder real. Antes de fazermos um pouco mais de nossa revisão, queremos ter a certeza de que você entende isso, que todos os seus relacionamentos difíceis foram montados antes do tempo e que você os queria. Gary: é isso. Então, vem pessoas a quem prejudiquei numa existência anterior que me esqueci e me causam dificuldades, ou pior, e eu apenas penso que a culpa é delas. A verdade é que nunca numa existência anterior eu causei dificuldades a elas ou coisa pior, e elas estão apenas na fase de cobrança. Usualmente, nenhum de nós sabe por que temos tanta dificuldade de conviver um com o outro. Mas tudo foi realmente armado antes do tempo, num roteiro de tempo e espaço escrito pelo ego, onde cada um representava a vítima e o vitimador, por sua vez. Você diria que assim está correto? Porchat responde: tão verdadeiro como consegue ser um sonho. A razão pela qual algumas de suas lições de perdão ficam tão difíceis é porque sua mente inconsciente se recorda do mau relacionamento que você teve com outra pessoa numa existência anterior. Então, vocês foram agora postos frente a frente para terem uma resistência inconsciente para perdoar-se mutuamente nesta existência. Acresce a resistência de abrir mão de sua identidade pessoal, que está sempre presente, porque o ego sente que se você pratica o perdão, então esse é o fim dele. Todas as pessoas têm esses relacionamentos de existências passadas e as lembranças delas são inconscientes. Por isso é que fica muito difícil de perdoar seus relacionamentos especiais de ódio do que seus relacionamentos especiais de amor. Gary: é fácil perdoar seus relacionamentos especiais de amor, sua família, amigos e amores, exatamente porque você os ama. Por outro lado, seus relacionamentos especiais de ódio, as pessoas de quem você não gosta, bem, você nunca irá perdoar esses bastardos porque eles não merecem ser perdoados. Mas você crê que as pessoas a quem você ama só merecem tudo de bom. Então, mesmo que alguém em sua família haja matado alguém, você estará lá no tribunal encorajando-o a vencer. Mesmo assim, amor e perdão reais não excluiriam ninguém. Aplicam-se a todos. Eles não são especiais, mas universais. A integridade deles é o que os torna real. Porchat responde: sim. Agora, parte do que você faz, o irreal, parecer possível, é que você torna alguns corpos mais especiais que outros. E isso é um truque para que você considere alguns desses corpos culpados em sua mente e projete sua própria culpa inconsciente sobre eles, que é a razão pela qual você as fabricou em primeiro lugar. Mas imagine se você realmente entendesse que esses corpos não sejam assim tão especiais, ou que esteja apenas pela diáfana quantidade deles que você e os que são próximos a você ocuparam? Quantos corpos eu ocupei? Pergunta Gary. Milhares deles, responde Artem. Gary continua. Você, durante sua última visita da primeira série, mencionou algo perto de milhares de existências, mas isso parece como uma enorme quantidade. Artem. Realmente? Você gostaria de vê-los? Gary. O que você quer dizer? Segure-se firme, irmão. Você está metido num espanto, diz Artem. Ah, sim, eu não sei se gosto disso. Nota, palavras de Gary. O que aconteceu a seguir me fez ofegar. Artem e Porchat começaram a mudar rapidamente para diferentes corpos diante de meus olhos. Porchat se tornou um homem negro e Artem uma mulher idosa. Eles permaneceram assim por 3 segundos para eu conseguir vê-los e daí mudaram de novo. Dessa vez Porchat era uma menina adolescente, talvez de 16 ou 17 anos, e Artem era um menino da mesma idade em geral, refletindo a dualidade de macho e fêmea. Todos esses corpos pareciam perfeitamente reais, exatamente como os outros corpos de Artem e Porchat. De repente começaram a mudar ainda mais depressa. Dentro de 1 minuto, haviam 2 correntes de corpos fluindo em frente a mim, mostrando incontáveis encarnações de diferentes formas e roupas de diferentes períodos de tempo. Eu então me lembrei que Artem havia me perguntado: você gostaria de vê-los? Foi quando entendi. Todos esses corpos eram eu. Eles estavam me mostrando todas as minhas diferentes encarnações, milhares delas. A rápida exibição de corpos era hipnótica.
Senti-me quase afogado no fluxo dentro da corrente de formas, como se eu conseguisse me unir a Artem e Purchá e mudar de corpos eu mesmo. Foi quando me dei conta de que eu já estivera mudando de corpos desde que o tempo começou, o que explicava por que eu parecia estar aqui agora em primeiro lugar. De repente, a ideia de ser Gary passou a ser sentida muito menos significante. Se eu parecia encarnar como todos esses corpos, então quão especial seria essa em que eu pareceria estar agora? Artem e Purchá continuaram mudando. Parecia haver uma energia rodopiando através da sala, cujo ponto mais alto estava na área do sofá onde eles se sentavam. À medida que os corpos vinham, ocasionalmente parecia que não fosse realmente de aspecto humano, mesmo que fosse definitivamente humanoide. Intuí que essas fossem talvez existências alienígenas, mas elas passavam tão depressa que não consegui ter uma visão muito clara, apenas um breve relance. A maioria dos corpos era uma variedade de homens e mulheres, e outros não reconhecíveis, de formatos variados, tamanhos e cores, jovens e velhos, bebês e idosos, bem vestidos ou praticamente nus, para o que aparentou ser como uma hora. Isso seguiu fluindo. Esse espetáculo rápido, holográfico de imagens corporais aparentemente reais, e daí tudo isso parou instantaneamente, com Artem e Purchá aparecendo mais uma vez nos mesmos lugares onde eles começaram. Ei, espere, volte uma, diz Gary. Mais um pedaço de nota aqui. Purchá então se tornou uma perfeita imagem de meu corpo como ele aparece agora, mas Artem desapareceu. Fecha a nota. Gary. Onde está Artem? Purchá aparecendo como Gary. Boa tentativa, mas ainda não está na hora de você ver quem é Artem nesta existência. Falaremos sobre isso mais tarde. Tudo bem, tudo bem. Você consegue voltar mais uma? Nota. Agora Purchá mudou outra vez e apareceu como um homem de aproximadamente 30 anos. E outro homem apareceu de onde Artem estava sentado. Devido a lembranças que eu tive depois da visita final de Artem e Purchá na primeira série de encontros, dei-me conta de que eu estava olhando para Tomé e Tadeu, que mais tarde foram chamados santos. O aspecto mais notável dos dois, além de seu jeito muito bondoso, era o fato de que pareciam muito mais baixos do que as pessoas de hoje. Não me foi dado muito tempo para admirá-los, pois Artem e Purchá retornaram muito depressa à forma dos corpos que ocuparam em suas existências finais, que ocorreu em nosso futuro. Uma parte desse entendimento seria que o tempo é holográfico, passado, presente e futuro, todos ocorrem simultaneamente e, de acordo com o curso, já terminou. Mas nós temos que completar nossas lições para tornar isso real em nossa experiência. Purchá continua. É isso. Então, agora você viu a si mesmo como você apareceu no passado como Tomé, como você aparenta no presente e como eu no futuro. Você também viu, Tadeu, como ele apareceu no passado e como Artem no futuro. Acho que seria bom deixar você relaxar por um minuto. Nota. Depois de sentar-me ali por outro minuto ou pouco mais, com minha boca escancarada em estupefacto silêncio, tentando absorver a estupenda viagem visual da hora anterior, comecei a focalizar um pouco e Purchá recomeçou a falar. Purchá. Os corpos que você ocupa em suas variadas encarnações de sonho são símbolos da dualidade. Assim, você tem tantas existências nas quais você é rico como pobre, bom assim como mal, bem apessoado como não atraente à visão, famoso como obscuro, saudável como doentio, e toda a polaridade, dualidade e opostos que você conseguiria pensar. Tudo isso é um truque. Você é a sua própria contraparte. Afinal de contas, os corpos que não são sua própria aparente encarnação são também você. Como seus próprios corpos, eles refletem a duplicidade da dualidade, porque eles simbolizam a condição de separação de Deus. No entanto, não consegue haver realmente nenhuma separação de Deus. Só Deus existe e tudo mais é falso. O curso é completamente intransigente nisso, para os que se importam em ver isso. Artem. Lembre-se do que eu lhe disse antes a respeito da ideia de separação de Deus. Devido ao fato de que sua ideia não é de Deus, ele não responde a ela. Responder a ela seria dar a ela realidade, torná-la real.
Se o próprio Deus reconhecesse qualquer coisa, exceto a ideia de perfeita unicidade, então não haveria mais a perfeita unicidade. Não haveria mais um perfeito estado de céu, para o qual você retorna. Como você verá, você realmente nunca o deixou. Você continua lá, mas você entrou num estado ilusório de pesadelo. Gary pergunta, foi por isso que Bill Thetford se referiu ao curso como o Vedanta cristão? Artem, sim, Bill entendeu o que o curso dizia. Unicamente a perfeita, não dualística unicidade de Deus é real, e nada mais é real, que é exatamente o que o antigo texto hindu, o Vedanta, diz, mesmo que certamente as pessoas então o tomaram e o interpretaram equivocadamente, muito da mesma maneira que hoje estão fazendo com o curso. É imperativo que você estritamente se atenta à mensagem, não transija sobre ela. Um curso em milagres é puramente não dualista. Nós não queremos que aconteça a mesma coisa à mensagem do curso que aconteceu à mensagem de J 2000 anos atrás. Essa é uma das principais razões pelas quais retornamos, para ajudar a manter as pessoas focalizadas, inclusive você. Nós queremos que você fale do curso como ele é, e se alguém criticar você ou a sua mensagem, então depois de você perdoá-los, diz a eles que estão em erro. Você tem o direito de não se manter em silêncio. Gary diz, o que dizer da lição do livro de exercícios do curso? Se me defendo, eu sou atacado. Porchat. Lembre-se que os ensinamentos do curso são sempre aplicados no nível da mente e nunca no nível da forma ou do físico. É por isso que esse é um curso sobre a causa e não sobre o efeito. Em sua mente, você usa ideias da mentalidade certa. Então, algumas vezes, depois de você perdoar, você sente como se estivesse sendo guiado, de alguma forma, pelo Divino Espírito Santo, para o que deve fazer ou não. Isso não tem de ocorrer com sua frequência. Você não tem de ser bombardeado com ideias inspiradas. Apenas uma ideia inspirada consegue fazer uma diferença de efeito posterior ao perdão, mais ou menos da mesma forma como isso vem do efeito posterior a uma oração verdadeira. Gary, esses corpos que você me mostrou, que são todos eu mesmo, o que me diz dos que parecem ser alienígenas? O que vem a ser isso? Porchat responde, a você será dito tudo o que você precisa saber, irmão. Algumas vezes uma encarnação não acontece como de um ser humano, mesmo que os que sejam humanos despendam a maior, mas não toda, parte de suas existências como humanos. Isso tem a ver com a maneira pela qual o universo foi estabelecido. O que é importante é que você se dê conta para que serve sua existência, que é usá-la para chegar em casa. Não vai ser fácil, diz Gary, para mim descrever o que acabei de ver. Não se incomode com isso, continua Artem. Apenas faça-o. De qualquer forma, eu poderia repetir um conselho que já lhe dei antes. Não passe muito tempo tentando nos descrever. E isso inclui como parecemos sendo Tomé e Tadeu. O propósito aqui não é nos fixar em corpos. O que fazemos é usar corpos para ensinar você sobre a irrealidade de todos os corpos e enfatizando isso ao extremo, para que aprenda que nenhum corpo é mais importante ou mais real que nenhum outro corpo. Isso é o que faz o Divino Espírito Santo. Ele usa a ilusão para conduzir você para fora da ilusão. O perdão é uma ilusão também, mas ela leva você para casa. Sem ele, você ficaria apegado aqui, na infeliz terra do sonho para sempre. Gary. Ele não é infeliz sempre. Artem. Apenas mais um truque, irmão. Não estou afirmando que ele não seja bom algumas vezes. Mas, mesmo então, sem integridade, isso nos faz sentir como se lhe faltasse algo. O que falta é a sua perfeita unicidade com Deus. O universo do tempo e do espaço é destinado a acobertar o único e solitário problema, a aparente separação de Deus e, especialmente, a única e solitária solução, retornar a casa pelo perdão. Como diz o curso, e isso é muito importante, o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Se essa é a única falta, então todas as outras são simplesmente simbólicas da primeira e única falta.
Inicialmente, assim como não despenda muito tempo nos descrevendo, eu gostaria de destacar que você tomou a decisão certa em não nos fotografar da primeira vez e também de ser livre das fitas gravadas, de se ver livre das fitas gravadas, o que você deve fazer também desta vez. Uma tentação muito grande em que tive de me aguentar, vocês sabem, diz Gary. Puxa. Nós sabemos, mas se elas fossem divulgadas, isso distrairia as pessoas, em vez de focalizarem nos ensinamentos. Agora, a conversa se tornaria a respeito da autenticidade ou da fraude das fitas gravadas. Quem realmente está nas fitas? Já existe distração demais lá fora. Use as fitas apenas para seu próprio propósito de exatidão. Daí, livre-se delas outra vez. Se alguém não gosta disso ou não pensa que você esteja explicando suas ações adequadamente, que assim seja. A imagem maior é mais importante. Mantenhamos o foco das pessoas onde precisa estar, irmão. Irmão, você está me lembrando do Hawaii. Só estive lá até agora 2 vezes, você sabe, diz Gary. Anime-se, irmão, continua Artem. Você irá lá mais uma vez, 2 vezes dentro do próximo ano, uma vez no caminho de volta da Austrália. A Austrália? Está falando sério? Não tão sério, mas você irá a esses lugares compartilhar os ensinamentos. Gary, não consigo acreditar nisso. Quando eu era menino, um lugar como a Austrália poderia muito bem ser Marte, por parecer tão inalcançável. Bem, não é mais inalcançável, diz Artem. Chegando lá, lembre-se de que é tudo apenas uma viagem da mente. Além disso, as pessoas são basicamente as mesmas em qualquer lugar. Podem falar de modo diferente, mas pensam bem em quase a mesma coisa. No final, você estará indo a lugares onde precisará de um tradutor. Esperemos que façam um serviço melhor de tradução do que aquela engenhoca do computador que experimentamos, diz Gary. Nota. Depois da publicação de O Desaparecimento do Universo, meu primeiro editor, Patrick Miller, e eu soubemos que havia algumas conversas sobre o livro na internet em outros países. Uma delas era na Holanda. Encontramos uma página na rede onde alguém falava a respeito do livro e tentamos ter um programa de computador para traduzir isso. No entanto, um programa de computador só sabe dar uma tradução literal e simplesmente provê as palavras mais aproximadas da tradução. O computador não consegue traduzir o sentido, o que um tradutor de verdade faz. Eu disse no início do livro que me senti como se eu houvesse tido um relacionamento com Jesus. A tradução saiu assim: o escritor se banhou com Jesus. Fim da nota. Puxa, essa ideia de banhar-se com Jesus pode se alastrar na Holanda. Prefiro banhar-me com você, brinca Gary. Puxa, serei boazinha e vou deixar isso de lado. Você continua extremamente agitado por ter visto todos esses corpos. Sim, diz Gary, você sabe, alguns deles não eram de todos maus. Artem, que tal irmos adiante e economizarmos algumas existências aqui? Ainda não terminamos nossa revisão dos ensinamentos. Por exemplo, falamos da culpa inconsciente que está na mente e de como ela tem de ser removida pelo Divino Espírito Santo. Por quê? Como ela chegou lá? Você gostaria de compartilhar um pouco mais do seu conhecimento conosco? Gary, por certo, desde que você me corrija se necessário. Digamos que você tenha Deus e Deus seja unicidade perfeita. Não há nada mais. Deus cria, mas o que Ele cria é exatamente o mesmo que Ele é. É um compartilhamento de amor perfeito que se situa além de tudo que consiga ser entendido por uma mente que ainda não esteja íntegra. Mesmo assim, a experiência disso é tão enorme que se torna sublime. De qualquer forma, há esse pensamento que aparenta ocorrer. É um pensamento insignificante que vem por apenas um instante. Ele é totalmente insignificante. É um pensamento de separação, como seria para mim ir-me por aí afora e criar por minha conta? Essa ideia implica uma existência individual. Como vocês mencionaram, Deus não replica a isso. Ele não é nenhum tolo e mantém a realidade perfeita e una. Mas aquele pensamento de separação faz algo diferente parecer acontecer em nossa experiência. Agora vem a parte difícil. Isso realmente não acontece. Isso apenas tem a aparência de acontecer. Pode-se dizer, assim como fica sendo possível a um sonho que eu tenha à noite parecer totalmente real. Não o sendo, esse sonho consegue também parecer totalmente real, se bem que também não seja. De fato, outras partes do sonho são feitas para parecerem menos reais, para que pensemos que as partes mais claras do sonho fiquem sendo reais. Essa é uma função de níveis que nem ao menos existem na unicidade perfeita. Essa experiência diferente que parece ocorrer a nós está ocorrendo num nível metafísico massivo.
Chamaremos essa experiência de consciência. Tanto quanto eu sei, um curso em milagres é o único ensinamento espiritual do mundo que escancara a consciência ao que ela realmente seja. O curso diz: a consciência, o nível da percepção, foi a primeira divisão introduzida na mente, depois da separação, fazendo com que a morte seja um perceptor ao invés de criador. A consciência é corretamente identificada como o domínio do ego. As pessoas creem que a consciência seja realmente significante porque nós queremos que o que criamos se torne relevante. Então o glorificamos e o medimos e apegamos especialismos a ele, quando ele é apenas e nada mais que um símbolo da nossa separação, de nossa fonte. Isso é separação porque para ter consciência você tem que ter mais de uma coisa. Você tem que ter um sujeito e um objeto. Você tem que ter algo mais para ficar consciente de. Isso é de onde veio a duocidade, substituto de unicidade. Isso é o que engendra os ilusórios opostos, polaridades e dualidades. Então, da duocidade brota a multiplicidade, mas isso tudo é simbólico da ideia original de separação. A multiplicidade engendra o caos. Mas por debaixo de tudo isso há ideias básicas e essas ideias unicamente conseguem parecer ser reais quando você experiencia a si mesmo como sendo apartado da unicidade. Por exemplo, nas ideias de escassez e de morte. Não consegue haver escassez na plenitude, mas uma vez havendo ideias como separação e opostos, então você libera a possibilidade de toda espécie de coisas estranhas se exibirem. É por isso que é dito no livro de Gênesis: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Repare, o bem e o mal são opostos, e uma vez você esteja nos opostos, então você encontra a morte. Não há morte no céu, onde há apenas e unicamente vida eterna, mas uma vez que se oponha em opostos, então você encontra um aparente oposto da vida que é a morte. Ela realmente não existe. É por isso que o curso diz, bem na introdução, que o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não consegue ter opostos. O que é tudo, todo, inclusive, é verdadeiro, e o que não seja todo, inclusivo ou perfeitamente íntegro, realmente não existe. O curso também diz, a respeito de sua salvação, que restaura a tua consciência à integridade dos fragmentos que percebes como quebrados e separados. E é isso o que supera o medo da morte, pois fragmentos separados têm que decair e morrer, mas a integridade é imortal. Imortal, diz Gary, não me recordo do curso usar essa palavra muitas vezes. Você ficaria surpreso, por favor. Por favor, continue, diz Arthur. Gary continua. Muito bem. Como uma resposta à falsa condição de separação, o perdão real nega o que não consegue ser verdadeiro e aceita o que seja verdadeiro, como J diz em seu curso. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Arthur, isso reflete o conhecimento do curso de que o que é imortal não consegue ser atacado. O que seja apenas temporal não tem efeito. Gary continua. Muito bem, caro imortal. Para a maioria de nós, nossa experiência de que estamos aqui parece bem real, mas entender por que isso é o caso. Temos de ir de volta ao nível metafísico que agora fica inconsciente para nós. Vamos ver por que em um minuto. Mas nesse nível metafísico, antes do universo, do tempo e do espaço ter sido feito, sentimos uma absoluta perda terrível. E nós a experienciamos numa escala que nós não conseguimos, agora, nem ao menos começar a imaginar. Puxa, muito bem, acresce a isso o seguinte, você precisa entender que, antes disso, tudo era perfeito em sua experiência. Você era totalmente cuidado, totalmente provido, sem qualquer problema e nada havia para você senão êxtase. A perfeita alegria disso não consegue ser traduzida em palavras. Mas agora, com essa ideia de separação, é como se você houvesse cometido um tropeço magno. Isso é como se você houvesse perdido Deus, o que seria como perder tudo.
A única experiência neste mundo que mais se aproxima para descrever o que você sentiu ao tempo da separação original de Deus seria o que você sentiria se a pessoa que você mais ama nesse mundo houvesse morrido. O que acontece quando uma pessoa assim morre? Você fica separado? Você pensa que nunca mais vai tê-la de volta? Por certo que isso não é verdade, porque ninguém realmente morre, mas para você isso é sentido e aparentado assim. Isso é realmente um símbolo da primeira separação acontecendo aqui fora no mundo. E a separação original, que foi de Deus naquele nível metafísico, fez você se sentir péssimo. Artem, por ser que os opostos seguem como resultado da duosidade, agora há duas maneiras possíveis de pensar a respeito disso tudo. A maneira correta, que chamaremos de a interpretação do Divino Espírito Santo, e a maneira errada, que chamaremos de a interpretação do ego. Deus não mandou o Divino Espírito Santo para resgatar você. O Divino Espírito Santo poderia ser descrito como sua memória de sua verdadeira casa com Deus, que é a parte certa de sua mente. O ego é a parte errada de sua mente. No princípio do estudo do curso, as pessoas pensam que o curso esteja falando com eles como pessoa, porque isso é o que pensam ser. Mas o tu, a quem o curso está se dirigindo, é, por certo, a sua mente aparentemente separada, que precisa escolher ouvir ao professor certo, em lugar de ouvir ao professor errado. Isso não é fácil, porque você se sente péssimo e o ego vai brincar com seus medos. Nessa nova experiência de consciência, você pensa que perdeu tudo, e o ego está mais do que feliz em fazer você pensar ter feito tudo errado. Você está nisso, homem. Deus está muito zangado pelo que você fez. Agora, se você fez algo de errado, o que vem a ser isso senão a ideia de pecado? E se você pecou, então isso significa você ser culpado. E se você é culpado, isso significa que você vai ser punido. Mas neste nível você pensa que vai ser punido pelo próprio Deus. Isso resulta do medo de Deus, que você continua tendo, mesmo que ele esteja enterrado aí. Mas como a mente é holográfica, a experiência de verdade continua enterrada aí também. Porchá. Sim, e essa verdade, dada a você pelo Divino Espírito Santo, é uma história completamente diferente. A mensagem do Divino Espírito Santo é: qual é o seu problema? Você conhece Deus? Você esteve com Ele para sempre. Ele lhe dá tudo. O que Ele alguma vez fez se não amar você? Tudo o que você tem a fazer é esquecer-se dessa ideia boba de ir para casa. E ir para casa. Problema resolvido. Artem. O ego tem de inventar algo rápido. Ele gosta da ideia de ter uma identidade separada. Ele lhe diz: olhe, você tem de dar o pira, e eu tenho um lugar para onde conseguirmos ir. O ego sabe que você está mal e não se importaria de sair dali se você conseguisse, mas você não sabe como. Então o ego lhe diz: se você vier comigo, você se livrará dessa dor terrível que está sentindo. Isso é exatamente o que você quer para se afastar disso, mas você continua sem certeza quanto a desistir do que o Divino Espírito Santo está dizendo. Então o ego tende a tirar-lhe uma bonificação. Ele diz: olhe, se você vier comigo, então você consegue ser Deus. Você consegue montar sua própria vida. Você terá sua própria identidade pessoal. Você consegue ser dono da bola. Você consegue ser especial. Esse é o glacê do bolo. Agora, não só você vai ficar longe dessa sensação terrível que você tem, mas, sobretudo, você conseguirá ser Deus. Gary: eu pensei que fosse eu que estivesse fazendo a revisão. Porchá: é exatamente por isso que você estava falando com você mesmo um pouco durante a apresentação de Artem? Gary: ora, se eu não consigo falar comigo mesmo, então quem consegue? Artem continua: vamos rapidamente explicar por que tudo isso parece tão real a você hoje. O ego tem um plano engenhoso. Quando você escolhe o ego como seu professor, no nível metafísico de que estávamos falando, é o mesmo que unir-se a ele. Faz-se então uma negativa maciça de todas as coisas que estejam na mente de que conversamos. Entretanto, quando você nega algo, isso tem de deslocar-se para algum lugar. Você crê estar escapando disso, por negá-lo, mas não está. Você realmente só o está empurrando para que se posicione abaixo da superfície e fora de sua atenção. Isso faz com que ele se torne inconsciente. Então, todas as novas ideias que não conseguiriam existir na inteireza, ideias como pecado, culpa, medo, morte, ataque, aquela caixa de minhocas inteiras, são negadas e depois projetadas para fora.
Mesmo no nível do mundo, um psicólogo lhe dirá que a projeção sempre segue a negação. Mas aqui estamos falando a respeito de algo numa escala incrível, como J o coloca no curso. Não te das conta da magnitude desse único erro. Ele também diz: ouvir a voz do ego significa que tu crês ser possível atacar Deus e que uma parte dele foi dilacerada por ti. Medo da retaliação de fora se segue, pois a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Você alcança as estonteantes implicações de tudo isso? Gary: não consigo acreditar que esteja indo para a Austrália. Artem continua: seguindo em frente, vemos que todas as coisas das quais você queria escapar, todas as coisas terríveis que você pensava serem verdadeiras a seu respeito, que conseguem ser sumariadas em apenas 2 palavras, como culpa, assim como o medo de punição pela retaliação que você crê estará acontecendo em seguida por você ser culpado. Tudo isso é negado, projetado para fora e visto como estando fora de você. Isso ocasiona a feitura do universo do tempo e do espaço, começando pelo Big Bang. O propósito real desse universo, mesmo que você o haja esquecido por intermédio de negação, é para você aparecer escapar do que esteja sentindo e crendo a respeito de si mesmo. Agora, o que sente e crê não está mais em você, está lá fora. Por certo, não há realmente coisa alguma, mas parecer ser assim. Não há realmente coisa alguma lá, mas parecer ser assim. É uma ilusão de ótica, apenas feita numa escala multissensória, que explicaremos num segundo. A coisa a se lembrar aqui é o que o curso diz a respeito do fato de ideias não deixam sua fonte. Então, sim, isso consegue aparentar que você escapou das coisas que via, projetando-as para fora de você, mas isso é apenas uma ilusão, e elas continuam em sua mente, pois ideias não deixam sua fonte. Isso apenas não parece ser assim, porque isso foi negado a você e está desatento em relação a isso. Então isso aparenta estar fora de você e você se esqueceu de que quando você se uniu ao ego, você o fez. Isso traz um princípio muito importante do curso. A projeção faz a percepção. De fato, porque você não lê apenas as primeiras centenas dessa parte do texto. Gary começa. Bem no topo. A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo. Nada mais que isso. Mas embora não seja mais que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Nossa, eu nunca pensei a esse respeito exatamente assim. Eu fiz o que estou vendo? Puxa, você entendeu isso, irmão. Mas isso não é sentido assim por causa de uma massiva negação. Isso também se aplica a todos os corpos que você vê, inclusive o seu próprio. O propósito do corpo é fazer com que a ilusão seja real. Mas, sendo o corpo parte da ilusão, dificilmente consegue se conter com ele para dizer da ilusão da realidade. A ele foi dado uma forma, pela mesma decisão de ser separado, pela projeção, que foi o que fez toda a ilusão em primeiro lugar. Você quis a separação para que a culpa ficasse em outros corpos e não no seu, e assim fora de você e neles. Mas como a projeção fez a percepção de tudo, a causa de como continua ali mesmo em sua mente e o que é melhor, as mentes conseguem ser mudadas. Como o curso diz, o resultado de uma ideia nunca está longe de sua fonte. A ideia de separação produziu o corpo e permanece conectada a ele, fazendo com que o corpo seja doente devido à identificação da mente com ele. Então agora você se sente preso num corpo para viver com todos esses outros corpos. Todos os seus sentidos, não apenas a visão, dizem a você que o mundo seja completamente real. Ele é visto e sentido totalmente autêntico, do momento em que você nasce ao momento em que morre. Tudo gira em torno da sobrevivência e sucesso do corpo, de atingir conforto material e receber amor especial. Isso não requer muito poder de observação para ver que sua sociedade é enlouquecida a respeito de corpos e atingir sexo. Gary, consigo entender isso. Numa vez em que fiz sexo, isso foi um dos minutos mais felizes de minha vida. Porchat continua. Não se esqueça de algo, querido. Na dualidade, mesmo os tempos bons têm de tornar-se ruins, no final, mesmo que seja meramente pela morte.
Isso é porque o que realmente se passa aqui é o reviver da separação de Deus, muitas e muitas vezes das mais diferentes formas. É como rodar um DVD da mesma coisa, repetidas e repetidas vezes. Separação. A maneira que J coloca isto a respeito de sua vida é: a cada dia, em cada minuto de cada dia e em cada instante de cada dia que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. Gary, eu gosto desse Jesus, ele realmente se mantém no curso. Então pode aparentar haver todas essas coisas e pessoas lá fora, mas nada há ali. Não são pessoas reais, elas não só têm a aparência disso. Eu fiz o que estou vendo, daí me esqueci que fiz. E eu queria que isso fosse da maneira que é para que o que eu secretamente cria fosse verdade. A respeito de mim mesmo, aquilo que o curso chama os pecados secretos e os ódios ocultos. A respeito de mim mesmo, que enterrei em minha mente durante a separação original, estão agora sendo vistos como se estivessem sobre os outros e sobre o mundo. E o que segura todas as coisas em seus lugares são o meu julgamento e a minha condenação dos outros. Purchá. Sim, exatamente, e isso é tudo montado para garantir que você continuará a julgar e a condenar, assegurando a manutenção de todo o ciclo vicioso em ação sobre a superfície. É dessa forma que o ego sobrevive, por intermédio da projeção da culpa inconsciente. Nunca é sua a culpa por você não se sentir feliz e em paz, a culpa é deles. E aí você mostra o culpado apontando o dedo. Você vê isso atuando em relacionamentos individuais ou entre países. A menos que seja um dos seus amores especiais ou um aliado, é sempre o outro culpado, e eles nem estão lá. Não realmente, mesmo que certamente aparente ou sinta dessa maneira, que é o testemunho de como tudo foi bem arranjado para você em primeiro lugar. E mesmo que de fato você se culpe, do que você está se culpando? Apenas outro corpo, porque quando você põe a sua mão diante de sua face e a olha, o que é isso? Foi um corpo que foi projetado, por certo que você pensa que seja um corpo muito especial, por crer que ele seja você, mas ele não é. Ele é apenas um de todos os corpos que você projetou. O corpo que você vê quando se olha no espelho não é mais real do que os outros corpos que você vê no espelho que você chama mundo. Gary, e o mundo de todos os corpos são símbolos da separação e da culpa massiva, ontológica que sentimos por ela, e daí a necessidade de escapar dela por intermédio da negação e da projeção? Artem, isso é o que é o universo, irmão, seu bode expiatório, como J diz em seu curso. Essa foi a primeira projeção do erro para fora. O mundo surgiu para escondê-lo e veio para ser a tela na qual ele fora projetado e colocado entre tu e a verdade. Agora, seu encargo se torna desfazer isso em sua mente, para que você consiga retornar à sua casa, o que traz a solução única, perdão para o problema único, separação. Falaremos mais a respeito do perdão à medida que avançarmos. Essa é uma maneira mais importante que a maioria das pessoas creem. É vital que se mantenham focalizados. O perdão verdadeiro significa que você não julga e nem condena o outro. Não há realmente nenhum pecado e culpa lá fora, porque nada daquilo que falaram aconteceu, exceto num sonho, e sonhos não são reais. Então, J aconselha você em seu curso, para não formar ideias de pecado e culpa real em pessoas, eventos e situações que você vê no mundo. Não chames isso de pecado, mas de loucura, pois foi assim e assim ainda permanece. Não invistas aí a culpa, pois a culpa implica que isso tenha sido realizado na realidade, e acima de tudo não tenhas medo disso. Quando pareceres ver alguma forma distorcida do erro original surgindo para amedrontar-te, apenas diga: Deus não é medo, mas amor, e ela desaparecerá. Gary, se ao menos fosse assim tão fácil. Artem, nós jamais dissemos que seria fácil, Gary, mas a verdade é simples. O que o ego fez é que é complicado, e é isso que precisa ser desfeito por seu perdão. Quanto mais o ego seja desfeito, mais fácil será para você. Você já está fazendo bem. Vamos explicar o perdão de trás para frente e de frente para trás ao longo das visitas deste ciclo. Ao terminarmos nossa conversa com você, você saberá o que fazer em qualquer oportunidade, não apenas intelectualmente, mas experimentalmente. Por agora, lembre-se de que, se ideias não deixam sua fonte, então o que você está vendo nunca deixaram a mente. Se isso está na mente, e se a mente consegue ser mudada, então a mente é onde o poder real está.
O que tornou Jota e Buda quem eles eram foi o fato de que eles não se deixaram ser enganados pelas aparências. A ilusão existe para fazer você pensar que você pôs dinâmica entre você e a sua culpa, mas por torná-la real e julgá-la e condená-la, você simplesmente a mantém intocada em seu lugar. O ego enganou você para garantir sua própria sobrevivência. Ele fez de você o juiz dos outros. Agora que você já sabe a verdade, está na hora de acabar com toda essa bobagem e voltar para casa, que é aonde você pertence. Você, em verdade, continua lá, mas isso fica fora de sua atenção, mesmo que você seja bastante afortunado de haver tido lindos vislumbres disso. Chamamos a ele verdadeiro perdão, porque não é o mesmo como um mundo usualmente pensa que ele seja, e você terá uma resistência inconsciente para esse gênero de perdão, porque o ego sente que esse é o seu fim, e ele prefere matá-lo do que deixar que você o mate. Há professores que lhe dirão para ser amigo do seu ego ou fazer as pazes com seu ego, como uma maneira de lidar com ele. Tudo isso garantirá que se mantenha em seu lugar. Além disso, se você praticar o perdão verdadeiro, que é a única saída, então o ego não estará interessado em ser seu colega. Como Jota lhe diz, estás ameaçando todo o sistema defensivo do ego de modo por demais grave para que ele se incomode em fingir que é teu amigo. Seu encargo é não conservar o ego em seu lugar. Seu encargo é desfazê-lo por intermédio da dinâmica do pensamento da mente certa, da qual lhe falaremos a respeito. Como diz o curso, a salvação é desfazer. Já é hora para você sair do conforto, irmão. Não apenas para você, mas para todos que estejam prontos a ouvir. Você está pronto? Ora bolas estou, diz Gary. Por chá. Uma das coisas mais importantes é não fazer o universo do tempo e do espaço real. Você é inocente porque ele não é real. Não espiritualize o universo. Não espiritualize matéria ou energia. Energia parece matéria para você, algumas vezes apenas porque, da forma que você a percebe e se percebe a si mesmo. Você se percebe como estando num corpo e então o corpo lhe diz o que sentir. Mas você deveria ser o que diz ao corpo o que sentir. Você não está no corpo, o corpo está em sua mente. Quando você coloca sua mente na perspectiva correta, então você fica a cargo da causa e não à mercê do efeito. Daí você consegue escolher o Divino Espírito Santo e sua resposta em lugar das indagações do ego. Assim você é retornado à integridade. Por causa disso, como você experiencia coisas, mudarão nesse nível. E o Divino Espírito Santo cuidará do encargo em escala maior, metafísica. Não se equivoque. Há uma diferença de nível entre este e outros ensinamentos. O restante deles está movendo coisas em roda num universo, que não está realmente lá. Isso é mesmo que mudar os móveis de lugar numa casa que está em chamas. Sem isso, pode parecer um pouco mais bonito por um tempo, mas está negando o problema real. O curso em milagres, por outro lado, é o desfazer de todo ele e o retorno à única coisa que é real. Lembre-se do que dissemos até aqui e o integre. Haverá mais. Use o falar e o viajar da melhor forma que consiga, como ligações de perdão, e estaremos de volta em 2 meses. Daí Artem e Purchá desapareceram e me sentei ali, pensando a respeito de tudo o que haviam dito e nas muitas viradas de voltas que minha vida havia tomado ao longo dos anos. Eu me dei conta de tudo para que era. Isso era para ser usado para desfazer o que eu fez e retornar ao processo real criador. Por alguma razão, me lembrei lá atrás, quando eu era um adolescente deprimido, sofrendo de escoliose e sem nada para esperar pela frente. Certamente poderia ter usado o conhecimento que nessa época dispunha e saber para que serviria isso. Mas eu havia vivido tempo bastante para encontrar o Divino Espírito Santo e transformar uma existência sem sentido numa vida com propósito, e afinal, o único propósito real.